Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo é o de número 24, capítulo que temos estudado aqui nas últimas ministrações, de dois discípulos no caminho de Emaús. Lucas, capítulo 24, vou ler a partir do verso 20. Irmãos, quem sabe tem certeza que Jesus está aqui? Amém? Queridos, a gente nunca pode perder esse sentido do sagrado. Jesus prometeu que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Ele estaria ali. Então, queridos, quem crê ou quem não crê, independente disso, Ele está aqui. Porque Ele prometeu, tendo dois, Ele já estaria no nosso meio. Então pense nisso, queridos, que isso tem que mudar a nossa percepção do que está acontecendo aqui. Isso aqui não é uma palestra, não é uma mera reunião social, essa é uma reunião de você com Jesus, porque Ele está aqui, Ele prometeu que estaria reunido conosco se 2 ou 3 estivessem no nome dEle. Então Ele está com você. Nós, seres humanos, somos muito presos a visibilidades. Se Jesus estivesse aqui visivelmente, sentasse do seu lado, talvez você começaria a chorar, começaria a pedir perdão e mil coisas. Agora entenda, não é visível, mas Ele está do seu lado. É uma presença espiritual poderosa, saiba disso. Então se reúna com Ele nessa manhã. Lucas 24, verso 20, diz assim a palavra do Senhor: os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós, grandes mulheres, nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Glória a Deus, queridos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, que susto maravilhoso, né, Senhor? E é o susto que todos nós podemos ter, sabendo que o Senhor está vivo, reunido aqui conosco. Queremos a Tua presença conosco, Pai. Ensina-nos a Tua palavra, é Tua, Senhor. A mensagem é Tua, o que precisa ser feito no nosso coração, no nosso espírito, é obra que só o Senhor pode fazer. Só o Senhor tem uma mão capaz de alcançar o interior de cada um. Toca, Senhor, no Teu povo, fala conosco nessa manhã e nos ensina a Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados. Queridos, vemos aqui nesses versos que o primeiro anúncio da ressurreição de Cristo foi dado por mulheres. Foi dado por Maria Madalena, foi dado por Joana e pela mãe de Tiago, além de algumas outras mulheres. Você pode ver o relato um pouco anterior aos versos que nós lemos. Elas tiveram essa visão de anjos, os anjos contaram para elas: olha, por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Por que você procura entre os mortos aquele que está vivo? Então, todo culto, querido, a gente não está celebrando a mensagem de uma pessoa morta. Estamos celebrando a mensagem de alguém que está vivo, que vem se reunir conosco e, de forma viva, atua nos nossos corações. Como eu iniciei aqui falando, Ele está presente, está vivo, está com você e quer te ensinar o caminho dele. Então, o primeiro anúncio dessa ressurreição foi feito por mulheres. Foi elas que anunciaram inicialmente: Ele está vivo. E olha que coisa linda, né, queridos? As mulheres anunciaram a vida. E nesse dia das mães eu quero trazer isso. Porque toda mãe, sem exceção, fez esse anúncio algum dia. Está vivo. Anunciaram a vida. Anunciaram várias vezes a várias pessoas. Toda mãe teve essa missão linda, né, de trazer essa boa notícia ao mundo. Anunciou para o marido, anunciou para a própria mãe, para o pai, para os amigos, para os parentes. Cada vez aquela nova mãe anunciando: olha, há uma vida nova vindo.
um ser novo vindo, meu filho está em gestação dentro de mim. Então a mulher tem essa missão linda de anunciar a vida ao mundo, que há uma nova vida sendo gerada. Eu lembro muito bem, obviamente, é inesquecível, quando ela me avisou que estava grávida do Petros. Ela me ligou, eu estava dirigindo, estava tendo um temporal daqueles grandes, eu estava ali perto de uma tesourinha, e ela me ligou e falou, eu estou grávida. Eu, meu Deus. Escorreguei com o carro ali, bati no meio-fio, né? O susto que é, né? Um susto enorme, o primeiro filho, e depois, quando anunciou a Esther também, o segundo filho. Então, toda mãe, queridos, teve essa missão linda de anunciar vida ao mundo. E a mãe não apenas anuncia, né? Ela está trazendo vida ao mundo. Traz à existência o que há de mais importante. O que pode ser mais importante disso? Ou seja, o que há de mais importante do que cada um de nós. Você foi anunciado por sua mãe. Cada um de nós foi anunciado e foi gerado por nossas mães. A mãe traz, usando termos frios, né? A sobrevivência da espécie, a perpetuação do ser humano. E em termos mais amorosos, traz o nosso maior presente. Que presente maior nós temos do que os nossos filhos? É o nosso maior deleite. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Então vem das mãos dele, Senhor, amados. Os filhos são herança do Senhor. É a recompensa que ele nos dá. Então os filhos, queridos, são herança do Senhor, a recompensa que ele nos dá. As mães se preocupam demais conosco, queridos. Elas sentem o perigo, sentem o que não é perigo, elas sentem tudo. Estão observando tudo ao nosso redor, estão sempre preocupadas porque sempre se importam. Vejam como isso é divino, queridos. Num mundo tão egoísta, onde que vale a lei da selva, cada um por si, sempre existiu alguém que se importou com você. Então veja a missão da mãe, como Deus trouxe isso ao mundo. Porque se nós não tivéssemos mãe, talvez nunca alguém tivesse se importado tanto conosco. Então, existe um ser que genuinamente e de graça sempre se importou com você. Sempre tentou fazer o melhor por você. Errando ou não, sempre tentou fazer o melhor. Elas nos deram seu tempo, sua preocupação, nos deram serviço. E por isso, valorize sempre a sua mãe. É um bastião de amor nesse mundo de egoísmo. As mães erram muito, mas fazem muito e fazem quase tudo por nós. Então, queridos, nesse trecho aqui a gente vê a obra, a poesia de Deus, né? Assim como é a mulher que anuncia a existência da vida no mundo, é a mulher que anuncia a vinda de uma criança, também é a mulher que anuncia que Deus ainda está vivo. Deus fez questão de, como toda mulher é a mulher que anuncia a vida, também é a mulher que anuncia que Deus está vivo. E o nome desse anúncio é Evangelho. Palavra essa que significa literalmente boa notícia, que é o que as mães trazem, né? Trazem a boa notícia da vida que surge. E é vida, queridos, que toda mãe deve anunciar. Assim como ela anunciou ali o início da sua gestação, a missão da mãe no mundo é anunciar sempre vida. Como essas mulheres anunciaram, como as mães anunciam, as mães têm que anunciar todos os dias dos seus filhos, anunciar o que para eles? Anunciar vida. Porque nesse mundo, queridos, a gente vê ondas de violência, vícios que destroem, depressão que destrói, ondas de autoextermínio. E as mães todo dia devem proteger seus filhos de todos esses perigos, de todos esses riscos, anunciando vida a eles. As mães, ao anunciarem preocupação, estão anunciando o que para os filhos? Anunciam que a vida é importante. Então a mãe, ao se preocupar com o filho, está anunciando para o filho o quê? Que a vida dele é importante. A mãe está valorizando o filho, em vez de deixá-lo a esmo, deixá-lo sem nenhuma direção, sem nenhum conselho, sem nenhuma preocupação. A mãe é o grande ente que valoriza a vida do filho, mostrando o quanto ele é importante, o quanto a vida é importante, mostrando para ele o quanto a mãe o preza.
A mãe, ao anunciar caminhos corretos, também anuncia que a vida é importante. Mães, anunciem vida neste mundo, que muitas vezes, muitas pessoas estão amando mais a morte do que a vida. E as mães têm que anunciar vida. Evangelho é vida. Jesus é vida. Ressurreição é vida. Sabe, muitas vezes, nas nossas dificuldades, a gente começa a comentar, esse mundo é muito duro, e é. Esse mundo é muito difícil, e é. Esse mundo é cheio de sofrimento, é verdade. Mas isso todo mundo sabe. As mães precisam anunciar aos seus filhos vida. Anunciar que a vida vale a pena, anunciar que há belezas, que há bondade, que há amor, que há Deus, e que podemos fazer parte disso tudo. E tudo que há de ruim, o que nós precisamos fazer não é lamentar, é fazer a nossa parte para que esse sofrimento, o que for difícil, se torne mais fácil, menos sofrido. As mães precisam anunciar aos seus filhos a força, anunciar aos seus filhos que precisamos lutar pela vida e anunciar Deus, anunciar Deus, anunciar Deus. Essas mulheres anunciaram Deus. As mães precisam anunciar aos seus filhos Deus, anunciar vida. As mulheres que geraram vida precisam anunciar palavras que gerem vida. As suas palavras têm gerado vida para você, para os seus filhos, para o seu lar. Qual que é o segredo disso, de anunciar vida? Um bom caminho, primeiro, é não murmurar. Porque murmurar é colocar em evidência, não a vida, mas colocar em evidência o que não é bom, o que está errado, o que é ruim. É dar ibope ao que é ruim. Não, dê ibope para as coisas boas. Ou seja, como diz a palavra de Deus, toda palavra que sair da sua boca seja temperada com sal. Olha a recomendação das Escrituras. Toda palavra, irmãos, que você disser, tem que ser para anunciar a vida. Tem que ser para anunciar que Ele está vivo. Tem que ser para anunciar que o nosso caminho aqui tem que ser com Ele. E com Ele desbravar e celebrar essa vida. Então, toda palavra que sair da sua boca seja temperada com sal. Ou seja com sabor. Tem que ser para levar um sabor para a vida do outro. Para deixar a vida do outro mais saborosa, mais agradável, mais feliz. Outro verso, toda palavra sua seja para edificação, para que a vida do outro melhore. Então as mães têm esse papel de anunciar a vida. Então elogie o seu filho, valorize o seu filho, e valorize não apenas o filho, porque se a gente valoriza o filho e reclama de tudo ao redor, qual vai ser a visão dele para com o mundo? Qual vai ser o estímulo dele ir para esse mundo que a gente está reclamando e fazendo a caveira deste mundo? Ah, esse mundo não presta, esse mundo é isso, esse mundo é aquilo, a vida é dura demais. Ora, se essa for a percepção que a gente passa para os nossos filhos, ele já fica desestimulado de viver. E nós temos que estimulá-los a viver. Valorize a vida que Deus te deu, valorize o mundo que Deus te deu, que é cheio de problemas, mas responsabilidade nossa, mas é cheio de benesses que Ele colocou e que nós podemos desfrutar e celebrar. Celebre a vida, anuncie a vida. Valorize seu filho, valorize as bênçãos que Deus te dá, o mundo que Deus te deu, valorize. E o seu filho vai ver valor na vida, porque você valorizou a vida. Eu falo isso também, queridos, também pela onda de autoextermínio que há no mundo. E as mães e os pais e todos precisam valorizar a vida. Porque valorizando a vida, o seu filho vai valorizar a vida, porque está vendo você dar valor à vida. Os pais, mãe e pais, criam o arcabouço pelo qual o filho vai para o mundo, pelo qual ele enxerga o mundo. E a vida tem valor. E se você a valoriza, você está anunciando vida. Valorize a vida, porque isso você está anunciando. O papel das mulheres anunciando a geração da vida, anunciando a vida de Jesus, anunciando vida para os filhos. Precisamos pregar as boas novas, as boas notícias neste mundo tão carente de esperança. Queridos, onde a gente ouve sobre esperança? Ouve que a vida vale a pena, ouve que a vida é uma bênção de Deus,
que a vida é algo a ser celebrado. Liga o jornal, você vai ver isso? Não. Nas novelas, vai ver isso? Não. Lá vai ter traição, mentira, enganação, corrupção. É muita desgraça. E onde que a gente vê as boas notícias? Aqui, entre nós, anunciando Jesus, e a mãe e o pai anunciando ao filho. Esse mundo é um mundo abençoado que nós precisamos viver a nossa vida da forma mais bela possível, levando saúde, levando justiça, levando amor onde nós formos. Jesus perguntou: quando o Filho do Homem voltar, acaso encontrará fé na terra? Acaso encontrará fé na terra? As pessoas que eles estão perdendo a fé, não apenas em Deus, muitas vezes perdendo a fé na vida. Perdendo a fé que a vida vale a pena, sempre lamentando e lamuriando que a vida é sofrimento, que a vida é isso, que a vida é aquilo. Pensamentos que adoecem a nós mesmos, mas não para aí, adoecem também nossos filhos. Falando ou nós ou não é isso. A atitude nossa para com a vida passa uma mensagem, não falada que seja, inaudível que seja, mas está passando uma mensagem. Qual a atitude sua diante da vida? O que é que você está anunciando com a forma sua de viver, de tratar a vida, de se relacionar? O que você anuncia? Você está anunciando a vida ou anunciando uma não vida? Anuncie a vida, valorize a vida que as mulheres geraram. Veja, queridos, Jesus, quando ele partiu, ele não celebrou. Ao partir desse mundo mau, ele não celebrou: ah, que bom, graças a Deus eu estou saindo, tchau para vocês, estou indo embora, tá? Vocês que se virem aí, já cansei disso aqui. Ele não celebrou. Ele inclusive lamentou, falou para o pai: pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. E ele até falou com os seus discípulos: eu gostaria de ficar convosco, mas se eu não for, o Espírito Santo não virá. Ele queria ficar. Por quê? Porque Jesus valoriza a vida, porque Ele é o Deus da vida. Sim, há o pecado, sim, há o sofrimento, sim, mas há o amor, sim, há a bondade, há o abraço, há o elogio, há as pessoas que amamos, há a quantidade de bênçãos de Deus neste mundo, a natureza, o sabor, a alegria, o sorriso. É isso que precisamos anunciar e que precisamos trazer e que precisamos viver. Se nós vivemos cabisbaixo e lamentando e dizendo que nada presta, isso não é anúncio de vida, não é anúncio de Jesus, não é anúncio celebrativo, nem de vida em abundância, que Jesus disse: vocês precisam ter vida em abundância, vocês precisam celebrar, valorize a vida. Jesus, de novo, ele não celebrou a partida dele nesse mundo, porque ele valorizava a vida, e nós precisamos ser como Jesus, valorizar a vida e anunciá-la. Vida, de novo, que as mulheres geraram. E por isso, por valorizar a vida, que Jesus inclusive fez questão de retomá-la. Fez questão de retomá-la. Tiraram a vida dele e ele a retomou. Para nos mostrar o quê? Que a vida vale a pena. Para mostrar que ele está aqui para anunciar a vida. Não que, não, só vai ser benesses lá no céu. Sim, lá vai ser melhor. Mas aqui, a gente vai para lá primeiro celebrando as bênçãos de Deus e honrando Ele aqui. Mostrar para o mundo que a vida é para ser vivida, celebrada e com gratidão. Não murmurar e viver com gratidão. Agradeça, irmãos, agradeça, agradeça. Agradeça não as dores, porque isso é masoquismo. Agradeça, mesmo na dor, a quantidade de coisas maravilhosas que você tem ou não tem. Primeiro, que você tem um Deus que te ama. Segundo, que você tem as pessoas que você ama. Terceiro, que as pessoas te amam. Isso, irmãos, agradecendo, 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 vai mudar o seu olhar e vai gerar saúde em você e gerar saúde nos seus filhos. Agradecimento é uma forma de anunciar vida. Agradeça. Encha-se de gratidão. Eu acho muito lindo isso, como a psicologia tenta 1000 métodos para resolver problemas. Tentou isso, tentou aquilo, e tudo foi tendo resultados médios, ruins. E agora a própria psicologia está indo para vários instrumentos que são instrumentos não científicos, instrumentos
bíblicos. Estão anunciando perdão, estão anunciando gratidão, estão anunciando arrependimento. Por quê? Porque isso é cura, isso é vida. Perdoar, se arrepender e agradecer. Gratidão. Nós precisamos encher os nossos lábios, queridos, de palavras boas. Chega de reclamação, irmãos. Reclamação não traz bem algum ao mundo. Só deteriora o seu espírito, deteriora a sua alma e só piora o que estiver ruim. Porque esse ruim, você vai maximizar ele e só ficar em torno disso. Já a gratidão, amados, ela alivia, deixa mais leve, tira o seu olhar tanto da dor e começa a levar o seu olhar para algo melhor. O que a gente faz com uma criança quando ela sente uma dor e fica ali chorando e parece que entra num loop e não para de chorar porque não esquece aquela dor? A gente, vamos menino, vamos brincar, vem cá, você traz um sorriso para ela esquecer aquela dor, porque senão ela fica ali. Esse é o papel da gratidão, queridos. Nos tirar um pouco o olhar do que está doendo, do que está difícil, te levar o seu olhar para a esperança, levar o seu olhar para as coisas boas, para te ajudar nas coisas ruins, valorizar a imensidão das coisas boas que estão ao seu redor. Essa é a mensagem de Jesus. Jesus anunciava vida. Ele afirmou e nos alertou para isso. Nas aflições, tenham bom ânimo. Coisa que eu tenho repetido aqui, tenham bom ânimo. Mães, anunciem para os seus filhos: meu filho, está doendo? Tenha bom ânimo. É nas aflições que é o momento de anunciar a vida. Porque quando está tudo bem, tudo alegre, a vida não precisa ser anunciada porque já está tudo bem. Agora, nas aflições é o momento de anunciar a vida. Tenha bom ânimo. Lute pela vida. Queira a vida em Deus. Precisamos anunciar a vida vivendo aqui da forma mais celebrativa possível, com a alegria de Deus em nosso coração. Como diz a palavra de Deus, a alegria de Deus é a nossa força. A alegria de Deus é a nossa força. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Esse é o anúncio de vida. O anúncio de vida que as mães precisam fazer, os pais. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei passar pela escassez, sei passar pela fartura, sei passar pela dificuldade, pela fraqueza, sei passar pela força e pela facilidade. Qual era o segredo? Tudo posso naquele que me fortalece. E é por isso também que Ele está vivo, queridos, para que Ele nos fortaleça em todo e qualquer momento que precisarmos. Por isso, tenha bom ânimo. E não adianta você anunciar a vida para o seu filho só quando ele estiver triste, porque ações falam mais do que palavras, amados. O exemplo é muito maior do que palavras. Mostre com as suas ações a vida. Anuncie a vida, não apenas com palavras, anuncie com as suas ações o tempo todo, para que o seu filho perceba o ambiente, perceba um sentimento, perceba uma forma de tratar a vida, perceba as suas ações, porque a gente replica as ações sem perceber. Gestuais a gente repete sem perceber. Assim são as ações. Se nós tivermos uma ação como a de Jesus diante da vida, diante das intempéries, o nosso filho vai repetir essas mesmas ações sem mesmo perceber. Anuncie a beleza da vida, admirando a beleza da vida, admirando o que Deus te deu para viver. É São Francisco de Assis que diz, já repeti isso várias vezes, pregue, meu irmão, pregue o tempo todo. Então pregue para o seu filho o tempo todo. O tempo todo anuncie vida. Pregue para o seu filho o tempo todo. Quando necessário, utilize palavras. O que ele quis dizer com isso? Que você prega com as suas ações. Pregue o tempo todo. Quando necessário, use palavras. Então são as suas ações, é a sua forma de tratar, de agir, que está sendo uma pregação contínua para o seu filho. E você precisa anunciar vida. Anuncie vida, não reclamando dela, anuncie vida, agradecendo por ela, anuncie vida, lutando por ela, anuncie vida, celebrando a vida que Deus te deu. Os cristãos, que eles têm que ser diferentes das pessoas do mundo. Se as pessoas do mundo só reclamam e nós entrarmos nesse barco, entrarmos nessa toada e só reclamar, não tem nada de diferente. Agora, se nós cremos no Deus que nos deu a vida, celebre essa vida,
valorize essa vida. Porque, sim, foi sua mãe e seu pai que te deram a vida, mas antes de tudo veio de Deus. Foi Deus que nos deu a existência. Deus te deu a existência e você só está vivo nesse exato segundo porque Deus quer. Porque é nele, nós nele somos. É Ele que mantém e sustém todas as coisas pela palavra do seu poder. Você só está vivo porque Ele deseja e quer e intencionalmente ama a sua existência nesse exato momento. Porque senão esse vai ser o seu último fôlego de vida, acabou. Não, eu acho que aquela pessoa não é mais para existir. Só Ele tem essa palavra e Ele tira o fôlego no momento que Ele assim. Ele te trouxe, que Ele te leve no momento certo. Enquanto isso, nesse interim, Ele ama a sua existência. Ame a sua existência como Ele ama a sua existência e quer você vivendo da maneira mais celebrativa possível. Celebre a vida que Deus quer que você viva. A sua vida agora não está indo no automático, seguindo porque estou vivo, estou continuando. Não, meu irmão, é algo intencional, proposital e que Deus quer. Segundo a segundo, Ele diz sim, 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 para você, para a sua existência. Ele quer você vivo. Então, se Ele quer você vivo, honre essa vida que Ele te deu. Honre essa vida que foi gerada e foi anunciada, e honre essa vida como? Anunciando vida em todas as suas atitudes, celebrando a beleza, a alegria e a presença de Deus com você. Mostre com as suas ações, com a sua palavra. Como diz a Bíblia, em tudo dai graças, amados. Em tudo dai graças. Olha, amado, alguém pode, mas argumentar, né? Mas como assim tudo dá graças? Mas e isso e aquilo, pastor? Aquilo, a gente pode bater boca com a palavra de Deus ou obedecer. Não, vou obedecer quando eu entender. Só vai deixar de desfrutar o benefício que essa palavra vai trazer. Se nós, em vez de ficarmos argumentando, ou ficar pesquisando, mas quando, e como, e tal, a gente, de novo, pegasse o sentido de sagrado. Peraí, isso aqui não foi Deus que disse? Não é a palavra dele, não é Jesus dizendo? Meu irmão, acabou a conversa. É Ele que disse, eu em tudo darei graças. Só obedeça, meu irmão, só siga o caminho daquele que nós dizemos que tudo sabe, tudo pode e é o ser mais sábio do universo. Se o ser mais sábio, se tivesse dezenas de artigos científicos e PhDs dizendo, faça tal coisa, que isso aqui é, a melhor coisa para a sua vida. Muito bem, mas tem Jesus dizendo e Deus dizendo isso aqui. E vale mais que a opinião e pesquisa de qualquer um. Se a palavra de Deus diz, queridos, em tudo dai graça, faça isso. Faz esse teste. Porque a Bíblia diz, prove e veja. Prove e veja. Se nós provarmos, nós vamos saber, como a Bíblia diz, provar e vede que o Senhor é bom. Em tudo dê graças, irmãos. Você vai ver como o seu coração vai mudar, a sua mente vai mudar, a sua espiritualidade vai mudar, e a sua percepção de vida vai mudar, e isso vai ser anunciado para a geração que está diante de você. Se você em tudo der graças, o maior beneficiário, sim, vai ser você. Mas se você em tudo der graças, o que vai acontecer? O seu filho vai começar a em tudo dar graças. Irmãos, o que pode ser mais importante do que isso? Que o seu filho, vendo você em tudo dar graças, ele começar a em tudo dar graças. Você vê a beleza da palavra de Deus sendo replicada na vida dele, porque você tomou a decisão de crer, de acreditar em Deus. Que também é uma coisa meio óbvia. Como assim? Vamos duvidar de Deus para quê? Em que propósito? Quando é que isso funcionou? Adão e Eva, funcionou duvidar de Deus? Creia, irmãos, em tudo dê graças, porque assim você vai estar anunciando vida para você mesmo e para a nova geração. Em tudo dai, de novo, você não precisa dar graças pela dor, pelo sofrimento, se você tiver essa possibilidade, também faça. Mas pelo menos por tudo que te cerca, que são bênçãos, que são cuidados, que são proteções, que são graças que Deus te deu. Dê graças, irmão. Porque, como a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Outra coisa maravilhosa. Se nós agirmos assim diante da vida, que tudo coopera para o meu bem, então eu vou adiante porque as coisas estão cooperando. Está vindo uma coisa difícil, mas ela também vai ser instrumento de Deus para que de alguma forma eu cresça, eu amadureça, eu aprenda, eu me torne uma pessoa melhor. Enfim, qual seja o propósito de Deus com isso, e vindo isso ainda vem alívios, e vem cuidado, e Deus está comigo, pode estar acontecendo tal coisa, mas há o cuidado de Deus. Há sempre o cuidado de Deus, por quê? Porque Ele está vivo e Ele está com você. Então, se nós aprendermos isso, amados, a darmos graças, que irmos para a vida nesse sentido, as coisas vão cooperar para o meu bem, porque eu amo o meu Deus está comigo. É assim que o cristão trata a vida. Nós não podemos tratar a vida exatamente como uma pessoa que não crê em Jesus, que não crê nas Escrituras, trata. Tem que ser diferente, mas diferente no quê? Em tudo dando graças e indo para a vida crendo que tudo vai cooperar para o meu bem. Tudo. E assim você vai anunciar a vida para você e para as pessoas que te cercam, especialmente seus filhos. E é assim que a gente não cria medos, não cria inseguranças para eles. Também anunciamos vida não sendo críticos demais, pelo contrário, como a palavra diz, elogiando, temperando as nossas palavras com sal para edificação. Ensine gratidão, ensine alegria, ensine leveza diante das intempéries. Nós precisamos levar isso para o mundo, amados. Ensinar isso, e a gente ensina isso, primeiro vivendo isso, dando exemplo disso. De novo, suas ações e suas palavras criam o arcabouço pelo qual o seu filho vai enxergar a vida. Ele convive com você, ele vê você e te admira. O teu filho te admira. Ele olha para você como o exemplo, como a forma correta de viver. E essa forma correta de viver que ele está vendo é qual? É qual? Que seja palavra de Deus, amados. Se nós vivemos a palavra de Deus, o seu filho, quando te olhar, ele vai estar aprendendo o quê? Aprendendo a palavra de Deus. Porque ele pode não ter, na sua infância, condições de ler toda a beleza, toda a riqueza das Escrituras. Vai ler quando for adolescente, mais jovem, etc. Mas ele já vai lendo as Escrituras, o que você captou ou não. Então nós precisamos anunciar a vida para eles. Anuncie a vida, valorizando a vida, tirando todo o olhar negativo que você tiver. Todo olhar negativo. Quebre, joga fora. Se não for por você, pelo seu filho. O que tiver de negativo, você trata assim. Isso é ruim, é pecado, não fazemos. Isso é ruim, nós vamos consertar. Isso é ruim, motivo para arregaçarmos as mangas e irmos lá resolver. Honrar a Deus nisso aqui é honrar a Deus atuando e resolvendo, e não reclamando, lamentando, ou perguntando, ó Deus, por quê? Aconteceu, eu vou glorificar a Deus. Aconteceu, eu vou agradecer pelo que eu tenho, nem que seja pelo momento anterior a isso, e pelo momento que será posterior a isso. Porque Deus antes me guardou, me ajudará a resolver, e haverá um amanhã, e durante esse período aqui eu vou agradecer pelo antes, pelo depois, pelas coisas que me cercam, e nisso aqui eu vou glorificar a Deus, não lamentando, mas resolvendo isso aqui da melhor maneira possível. Deixando a minha vida mais leve e passando para os meus filhos a força que nós temos que ter. Porque se nós fraquejarmos e lamentarmos, é isso que a gente está passando. Não, a gente tem que passar a força e a possibilidade de que Deus está comigo. Estou quebrado, mas Deus está comigo, vou atravessar, meu filho. Eu vou atravessar. É mais algo que Deus vai mostrar o seu poder e que Ele está comigo. Ele está comigo. Como eu falei na pregação anterior. Irmãos, antigamente, eu passei por pessoas de fé muito simples, muito lindas, que às vezes a pessoa passava por um sofrimento, eu já vi isso várias vezes, eu ficava maravilhado com isso. Senhorinhas assim que estavam com situações difíceis na família, na casa, em alguma questão, e aquela não tinha um versículo para dizer, às vezes, sobre aquilo. Às vezes só falava, a alegria do Senhor é a minha força. Mas ela não sabia explanar, não sabia o porquê, não sabia o que estava acontecendo, mas ela não tinha dúvidas.
Não perguntava, será que Deus existe? Será que Deus me ama? Não, ela só falava assim, não, Jesus está comigo. Mas minha irmã, por que você... Não, só sei uma coisa, Jesus está comigo. Eu estou tranquila, Jesus está comigo. Jesus vai cuidar da minha casa, Jesus vai cuidar de mim. E você via a alegria, como é que aquela pessoa, passando por tamanhas dificuldades, com um sorriso mais lindo do mundo nos lábios. Aquilo, meu irmão, brilhava a igreja inteira, o sorrisinho daquela senhora, sorrisinho simples. Não era um sorrisinho alienado, que não, eu declaro, não, era aquele sorrisinho da pessoa. Só sei de uma coisa, Jesus está comigo. Jesus está comigo e eu vou atravessar mais essa. E era assim que ela ia, vencendo as coisas mais difíceis e deixando um exemplo para os filhos, para a igreja inteira. Porque olhar negativo, amados, só te abate. Não é isso que nós temos que levar para o mundo. Jesus disse, lá em João 6, Mateus 6, um dos versos mais maravilhosos que resume uma psicologia profunda do próprio Deus. Os olhos são a candeia, são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Qual é o seu olhar, meu irmão? Seu olhar é bom? Se o seu olhar for bom para o mundo, o seu corpo, olha como isso reflete no corpo, como isso somatiza. Se o seu olhar for bom, todo o seu corpo será cheio de luz. Olha como Jesus detectou a forma da gente enxergar, perceber, sentir e lidar com as coisas, o nosso corpo vai ser cheio de luz ou não. Mas ele disse, se os seus olhos forem maus, forem pessimistas, forem negativos, forem adoecidos, todo o seu corpo será cheio de trevas. Olha como somatiza. A forma que você enxerga. Portanto, é assim que nós temos que olhar para o mundo, um olhar cheio de luz. Lute, amados, para anunciar a vida. Anuncie vida como essas mulheres aqui anunciaram, como as mães anunciam quando geram um filho. Que as mães e todos nós precisamos anunciar para a próxima geração vida o tempo todo. Não se entregue ao medo, não se entregue ao desespero, não se entregue à tristeza, não se entregue à dor. Quebre todo o pensamento adoecido para não passá-lo adiante. Isso é doença contagiosa, a gente não pode ter para não passar adiante. E é lutando assim por seus filhos que você vai gerar uma geração mais sadia e vai receber em recompensa mais saúde para você, porque lutando por eles, a sua mente vai se tornando mais saudável. Jesus, amados, é o Deus da vida. Jesus é o Deus do bom ânimo. Jesus é o Deus da esperança e o Deus da luta. Viram o que está acontecendo lá no sul? Tragédia colossal, pessoas que do dia para a noite perdem absolutamente tudo. Casa, móveis, roupas, adereços, tudo que tinha valor sentimental, perdeu tudo do dia para a noite. E você vê lá o quê? Mulheres lutando pelos seus filhos. Se fosse só por elas, talvez elas não tivessem muita força. Mas como vê o filho ali, elas estão lutando pelos... E, irmãos, vão reconstruir tudo. Vão recomeçar, vão enfrentar. Porque é um povo forte e é um povo que está olhando pela nova geração. Por que muitas vezes a gente enfrenta coisas absurdas, amados? Encara trabalho penoso e difícil. Acorda cedo. Às vezes, se for necessário, trabalha até de madrugada. Luta e corre atrás. E enfrenta as calamidades da vida, as dores da vida. E até as doenças que nós mesmos enfrentamos. Por que a gente faz isso? Para uma nova geração continuar. Nós fazemos por eles. Eles vão reconstruir tudo. Por quê? Por eles? Também. Mas porque tem crianças que precisam de um Estado, que precisam de uma casa. E eles vão reconstruir tudo. Porque olham para a criança, eu não vou lamentar, eu tenho uma casa para reconstruir. Eu tenho um trabalho para procurar. Eu preciso roupa, eu preciso de alimento. Por quê? Porque o meu filho está aqui e ele está com fome. É assim que você anuncia vida, meu irmão. Olhando para o seu filho, eu vou anunciar vida para o meu filho. Eu vou triturar e destruir tudo que vier contra nós, porque eu tenho um filho para anunciar vida, um filho para cuidar. Lá no sul, eles teriam 1000 motivos para reclamar, para desanimar e para entregar os pontos. Mortes, perdas, doenças. Ou mesmo para perguntar, Deus, por quê? Mas do que isso adianta, irmãos? Do que isso adianta?
só geraria desânimo e mais sofrimento. O segredo da vida não é lamentar, o segredo da vida é ter bom ânimo. Aconteceu, vamos reconstruir. Teve essa dificuldade, vamos resolver, porque eu não posso passar isso adiante. Ter bom ânimo é lutar pela vida. Lute pela vida, assim você anuncia a vida. Deus está vivo. Jesus ressuscitou. Isso por si só já é o motivo para anunciarmos vida, porque Jesus está vivo. E se Ele está vivo, meu irmão, você pode tudo naquele que te fortalece. Você pode tudo. Por quê? Porque não são palavras meramente, não são teorias meramente, não são conselhos meramente. É porque quando 2 ou 3 se reúnem no nome dele, ele se faz presente. Você tem Deus. Você pode vencer, porque isso é o que você tem que pregar para o seu filho, então é isso que você tem que viver. Se você quer que seu filho tenha a vida mais celebrativa, mais alegre, mais positiva, mais de bom ânimo, anuncie isso. Falando e anuncie isso vivendo, porque ele vai replicar o seu viver. Os filhos repetem os seus pais. Repita, ou faça o que o seu filho repita, sim. A palavra de Deus, as coisas mais lindas. Então, em tudo dê graças, meu irmão. Anuncie vida em toda ação sua. Anuncie vida. É isso que Jesus quer de você. Nós não falamos aqui que, 2 ou 3 estão reunidos, ele está se reunindo com você. O que ele está querendo deixar para você? Anuncie vida. Anuncie vida. Essas mulheres anunciaram vida. E com isso, trouxe vida para nós, que até hoje está sendo pregado. Que Jesus está vivo. As mulheres anunciaram vida para os seus parentes, para os seus maridos, e precisam anunciar a vida todos os dias. As mulheres foram responsáveis, Deus deu essa missão mais linda do mundo. São as mulheres que anunciam vida. Olha que coisa mais linda. É a mulher que anuncia vida. Que as mulheres estejam sempre anunciando vida, todos os dias, em ações e em palavras para os seus filhos. Anuncie também que Jesus está vivo. Vamos ficar de pé? Feliz Dia das Mães!